Boa tarde, então. Eu espero que tenham sobrevivido à aula de ontem, né? Meus cumprimentos também para o pessoal que está acompanhando o curso EAD. Hoje, o sofrimento não vai ser em química, o sofrimento não vai ser em física, o sofrimento vai ser em química, certo? Seguinte, tá aí no quadro, vou começar a aula um pouco diferente hoje, tá? Já tá o nosso esquema, né? Nossas fichas iniciadas, né? Hoje o que a gente vai ter de aula? Em um primeiro momento nós vamos ter uma aula que eu chamo de aula 0 de química, tá? É uma aula pra ti que não sabe absolutamente nada, tipo, eu tô desesperado, entendeu? Não sei absolutamente nada, o que eu faço? Eu choro? Não. Tu vem na minha aulinha, né? Bom, seguinte, se tu já tá com um pouco de nível mais avançado em química, se tu já sabe alguma coisa, pode ser que não tenha tantas novidades nesse primeiro momento para ti, tá? Quando tu vai encarar uma prova que nem a prova do Enem, que ela tem milhões de coisas que deixam a gente meio louco lá na hora, né? Principalmente em química, que na minha concepção, na área de ciências da natureza, é a mais difícil sempre, tá? Sempre. Tem alguns detalhes, coisas básicas, coisas mínimas que tu tem que saber. O cara tem que dominar essas coisas aqui. Só que tem que estar assim na cabeça, ó. Não pode nem pensar. Certo? Então é o seguinte. Começando então pelo conceito de matéria. Todo mundo sabe o que é isso? Ah, tu tá falando de matéria de aula. Não. Olha lá. Conceito de matéria em química lá. Matéria é aquilo que possui volume e uma determinada massa. Ou seja, a gente costuma dizer sempre assim, ó, matéria é tudo que tem massa e que vai ocupar um determinado lugar no espaço. Certo? Determinado lugar no espaço. Essa matéria são as coisinhas, certo? Que a gente vê, que a gente toca. Sim. Elas são constituídas por átomos. O que é um átomo? O átomo é a unidade fundamental da matéria, ou seja, tudo que forma a matéria são átomos, tranquilo? Os elementos químicos, aqueles que estão na tabela periódica. Rolou o sentimento? Estão se localizando nisso aqui. Então é o seguinte, a matéria ela é composta por esses átomos. Esses átomos, de uma forma bem geral, depois a gente vai aprofundar, isso aqui é uma aula 0 mesmo. Ela é composta de o átomo é composto de duas partes. O núcleo, a parte central, tranquilo? Estão me olhando com umas caras tipo, ai, por que eu vim hoje? Né? Uma parte central e uma eletrosfera na volta. Todo mundo lembra do desenho de um átomo? Deixa eu fazer um desenho de um átomo bem tosco aqui, né? Olha lá. Tem o núcleo, onde vão ficar os prótons e os nêutrons. Então, olha lá, prótons e os nêutrons, vou botar uma bolinha assim, ó, para ficar diferente. E na volta, a gente tem a eletrosfera, aonde ficam rodando os elétrons. Concordam comigo? Lembram disso? Tô sabendo tudo em química, né? Pode piorar, né? Até aqui tudo bem? Bom, então olha lá, o núcleo tem os prótons, sendo aqui, e os nêutrons. Nêutron tem carga nula, certo? Enquanto os prótons positiva e os elétrons negativa. Continuando, quando eu tenho um conjunto de átomos, vários átomos juntos, eles vão formar um negócio lá que a gente chama de molécula. Como é que a gente chamou moléculas ontem? As bolas, né? Tudo é formado por bolas. Você lembra disso? Então olha aí, ó. Então aí as bolas em química, então. Um conjunto de átomos formam a tal das bolas que a gente chamou ontem, que forma tudo, sim ou não? As moléculas, né? Essas moléculas, elas podem ser monoatômicas ou poliatômicas. Ui, agora xingou, né? Nome bonito pro cachorro. Poliatômico, vem cá.
né? Então, olha bem, o que quer dizer isso? Poliatômico quer dizer vários átomos. E monoatômico, um único átomo. Alguém sabe exemplo de molécula que é monoatômica? Estão bombando, isso mesmo, todo mundo sabendo tudo. E aí, exemplo de molécula monoatômica. É aquela que só o átomo já é a molécula, ele é estável, né? Vamos falar assim hoje. Conhece os gases nobres lá da tabela? Os gases nobres, por exemplo, o gás hélio, né? Que é o que a gente está mais acostumado a falar. Né? O gás hélio é uma molécula monoatômica. Sozinha, ela já é a molécula. Tá? Poliatômica. São aquelas que a maioria, né? Que a gente conhece lá. Então, água. Um exemplo, né? Da água. Todo mundo sabe a forma da água, sim ou não? Ah, foi no colégio. Sim ou não? Tá lá. H2O. E o gás carbônico, CO2, certo? A Janete vai falar muito disso aqui. A Janete é ótima? Cada um com seus problemas. Então, olha só. Os dois caras são formados por 3 átomos. Todo mundo enxerga isso? Aqui eu tenho 2 átomos, né? Esse númerozinho que a gente tem embaixo, que se chama índice, ele vai me dizer quantos átomos eu tenho daquele elemento químico, né? Então, olha só. 2 átomos do hidrogênio e 1 átomo do oxigênio. Quando não aparece nada embaixo do número, significa 1. E o CO2, do mesmo jeito, eu vou ter 1 átomo de carbono. Quando não aparece nada no númerozinho 1, certo? E 2 átomos do oxigênio. Rolou sentimento? Dúvidas? Manda. Por exemplo, o hidrogênio, na sua forma normal, ali, que não está estável, certo. só tem um elétron. Ele pode ser considerado uma molécula monoatômica? Pensa assim, ó. Vamos pensar na forma estável. Porque, por exemplo, na prova, quando o cara falar do hidrogênio, tem uma regrinha. Mais pra frente a gente vai trabalhar mais especificamente isso. Tudo que termina em gênio, o cara bota um 2 embaixo, tá? Então, por exemplo, na natureza tu vai encontrar assim o hidrogênio. Tranquilo? Então, a gente diz que ela é uma molécula poliatômica, certo? Dessa forma aqui, uma molécula poliatômica, certo? O hidrogênio, um elemento químico, porém, 2 átomos. Tudo bem? Então, com umas caras... Muito complexo isso, tu quer ir embora. Calma. É complexo isso? Nível ameba ou não? Não é pra tanto, né? É química isso aí. Por enquanto estamos de boa, né? Então, olha lá. Recapitulando, já para estudar. Tu tem um negócio que se chama matéria, certo? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, beleza? A matéria ela é formada por átomos, certo? Por átomos. O que é o tal do átomo? Né? Como que é constituído o átomo? O átomo é a unidade fundamental das coisas. Como é que ele é constituído? Por um núcleo e uma eletrosfera, certo? Lá no núcleo a gente tem as partículas positivas e neutras, que se chamam prótons e nêutrons, respectivamente. E na eletrosfera, na volta lá, a gente tem os elétrons que ficam rodando. Se eu tiver um conjunto de átomos, eu vou ter um negócio lá chamado moléculas. Né? Essas moléculas elas podem ser monoatômicas ou poliatômicas. Monoatômica é quando ela sozinha já é encontrada na natureza. Né? Por exemplo, os gases nobres, né? Tipo hélio. Enquanto a gente tem esses outros 2 exemplos aqui, que são moléculas poliatômicas. O númerozinho de baixo chama-se índice. Né? Ele indica quantos átomos daquele elemento químico eu tenho na minha molécula. Deu um nó na cabeça esses nomes ou não? Tá de boa. Beleza. Continuando. Representação dos elementos.
Como é que vocês vão encontrar a representação desses elementos, principalmente na tua prova de química? Tá? A gente vai ter, vamos olhar aqui na forma genérica que eu coloquei aqui para vocês, ó. A gente vai ter o elemento ali no meio, o símbolo dele, né? A letrinha aquela que significa o elemento, que representa aquele elemento. Em cima eu vou ter um A, embaixo um Z. O que é isso? É um númerozinho aqui e um númerozinho aqui. O númerozinho de cima vai ser um negócio lá, que a gente representa por A, que se chama massa atômica. Enquanto o númerozinho de baixo, que é um Z, a gente representa e chama lá o número atômico, certo? Na dúvida, tu pensa no alfabeto, vai de A a Z. Ajuda? Para não esquecer o que vem em cima e o que vem embaixo? Tá. Quando tu olhar na tabela periódica, oremos, vai aparecer o contrário, mas a gente vai chegar lá, tá? Esse é o jeito mais clássico das coisas aparecerem. Então, vamos gravar. De A a Z. Tranquilo? Então, massa atômica e número atômico. Rolou sentimento? Esse Z é um cara extremamente importante. Por que ele é extremamente importante? Porque ele é a identidade do elemento químico. Ele vai dizer quem é o cara. Se ele mudar, já é outro elemento químico. Certo? Então, olha só. Essa identidade, né, do elemento representa o número atômico, que é a mesma quantidade de prótons. Então, olha aqui, ó, a gente já tem uma outra informação aqui. Vamos anotar ela agora como quem não quer nada, mas mais pra frente a gente vai voltar nela. O meu Z é sempre igual ao meu número de prótons. Vamos colocar assim, certo? E isso aqui representa a identidade do meu elemento químico. Se mudar o número de prótons, automaticamente vai mudar o elemento químico. Certo? Então, ele vai determinar quem é aquele elemento químico. Aí eu tô pensando comigo aqui na minha cabeça quando tu botou ali. O que tu tá pensando aí contigo na tua cabeça? É que assim, eu vi que tu botou ali, mas eu já tinha visto no colégio, mas não sei o que é essa coisa aí. Então tu deixa eu explicar, eu já vou te dizer o que é isso aqui. Tá? Essa é a intenção do negócio aqui. Tá, então diz aí. Calma. Eu tô ficando nervoso. Tá, eu sei, calma. Respira. Tá bom. Olha lá. O hidrogênio, assim como o carbono, por exemplo, que também pode sofrer isso aqui, tem vários isótopos. Certo? Esse nome te assusta? Isótopos. Vamos falar com mais profundidade mais pra frente. Olha aqui, ó. Isótopos quer dizer mesmo número de prótons. Concorda? Tá. Ó, mesmo número de prótons, ou seja, mesmo elemento químico. Tranquilo? Mesmo elemento químico. Só que é o seguinte, ele pode sofrer uma variação lá no númerozinho de cima, ó. O númerozinho de baixo, que é o nosso Z, ele vai ser sempre o mesmo quando eu estiver comparando o mesmo elemento químico. Tranquilo? Esse meu Z, que também é o número de prótons. Certo? Lá em cima, pode variar. Pode variar no mesmo elemento químico. Tá? E aquilo lá representa o nosso A, que é a nossa massa atômica. Rolou sentimento? O hidrogênio, ele tem 3 isótopos mais conhecidos, tá? Olha lá. O primeiro deles se chama prótio, o segundo, deutério, e o terceiro, trítio. Não te assusta com esses nomes. Esses são bonitinhos pros cachorros, né? Tem 3 cachorros, o prótio, o deutério e o trítio. Né? Bravo é decorar isso aqui, né? Os caras não vão te pedir decora isso aqui em prova, tá? Eu só coloquei o nomezinho a título de curiosidade pra ti não ficar pensando, tipo, né? Como é que eu vou saber isso aí? Cada um tem um nomezinho bonitinho, certo? Então, é o prótio, o deutério e o trítio. São isótopos, a gente vai falar disso mais pra frente, do hidrogênio. Tudo bem? Dúvidas? Muitas dúvidas? Eu não sei nada. Nada?
Estão sabendo tudo, então? Mas eu sou fodão, hein? Então, olha lá. Mais importante que a gente viu aqui até agora. Isso aqui, tá? Eu quero que tu grave na tua cabeça agora, mais importante de tudo, e a gente vai precisar disso aqui muito mais pra frente, que em cima é o número de massa, ou massa atômica, que é a mesma coisa, tá? Número de massa, ou massa atômica, e embaixo é o nosso Z, que é o nosso número atômico. Então, de A a Z, vai na ordem do alfabeto lá, né? Continuando, até agora, nada de dúvida? Já sabe isso? Decore salteado? Ótimo! Sinal que tu não está no estágio negativo de química, né? Já tá, né? Alguma coisa tu já sabe. Perfeito. Mas eu vou te dar um nó na cabeça depois. Eu sou nojento. Tu merece? É? Olha lá. Fórmulas químicas. Fórmulas químicas. O que é uma fórmula química? A fórmula química vai me mostrar a representação daquela molécula, né? Ou seja, a constituição daquela substância. A gente sabe, por exemplo, que a fórmula da água é H2O. Não? Não, sabemos. Ah, meu Deus. Né? Se tu não sabe, aprende agora. A água é H2O. O que ela me diz? Ela me diz, então, vamos esmiuçar ela. Aquilo que a gente já tinha falado antes, mas vamos fazer. Olha lá. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e mais. Quantos átomos de oxigênio? Eu acho que são 0. 0? Sim ou não? Quando não aparece nada aqui embaixo, qual é o número que está ali? 1, né? Então eu tenho 1 átomo de oxigênio. No total eu vou ter 3 átomos. Muito difícil. Muito difícil. O segundo é com vocês. Quero ver. Quantos átomos de carbono eu tenho na molécula do gás carbônico, né? O dióxido de carbono. Tudo isso a gente vai trabalhar mais pra frente, tá? Tu vai aprender a dar nome pra esses bagulho aqui. Certo? Tu vai descobrir os nomes bem bonitos pros cachorros. Tá? Vamos lá então. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1 átomo de carbono. Uma pessoa tá falando comigo. Quantos átomos de oxigênio? Ah, beleza. Acordaram. 2 átomos de oxigênio. Total, 3 átomos. Tá muito fácil. Quero ver agora. Uma molécula que a Janete também vai falar muito para vocês. Molécula da glicose. Sim? C6H12O6. Já ouviu falar alguma vez na tua vida que existe um negócio chamado glicose? Sim, se não fosse certo, não estaria vivo. Né? Então, olha lá. Glicose. Quantos átomos de carbono? 6 átomos de carbono. 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Total, eu não consigo fazer conta de cabeça. Eu odeio quem faz conta de cabeça. Às vezes eu estou dando aula particular lá e eu digo, tá, aí tu vai multiplicar assim, 12 vezes 64. A pessoa, dá tanto, eu. Hã? Eu digo, what? Né? Quem é que elas contam? 9 menos 6. Vocês não precisam disso? Eu preciso disso nos meus dedos. Eu preciso enxergar os meus dedos na vida. Vou ter que contar uma história. Não me lembro se eu contei ela ontem na turma de vocês. Quando eu estava fazendo cursinho, tinha um professor que gostava muito de fazer tipo uma competição, assim, tipo, dava um exercício lá de matemática, o cara era professor de matemática, e quem resolvesse primeiro ganhava alguma coisa, né? Ganhava um café, ganhava 5 pila, né? Já tá valendo, né? 5 pila, ganhava caixa de bombom, dependendo do nível do exercício, até livro, né, de ganhar. Aí, o cara deu o exercício e disse assim, ó, foi um dos primeiros, assim. Sabe aquela coisa de matemática de teoria dos conjuntos?
Sabe aquele, quantos leem a revista A, a revista B, a revista C, certo? Aquele negócio de ter que fazer intersecção e vai diminuindo pra achar lá dentro. Se tu não viu, tu vai ver isso no cursinho, tá? Enfim. Me lembro que ele deu o exercício, eu sentei lá na cadeira, quando ele disse, o que eu comecei a fazer? 1000 contas nos dedos. Uma pessoa discreta, que nem eu, não fico assim, né? O negócio era, né? Se possível, os dedos dos pés juntos, né? Sou um cara que tem memória visual. Precisa enxergar isso, cara, tá? Precisa enxergar as contas. Eu me lembro que nesse momento, meus colegas do lado, né? Porque a gente sempre tem uns colegas metidos, né? Aqueles que já entram assim, né? Se achando o dono da vaga, coitado. Não me conhecia ainda, né? Daí um pouco eu sentado lá resolvendo, e o cara, eu fazendo a 1000 contas nos dedos mesmo, né? Bem a grosso modo, primeira série de ensino fundamental. Sabe, se tivesse uns palitinhos, aquele que as professoras dão pra gente fazer, eu ia levar pro vestibular. Você pode levar uma coisa, eu ia levar os palitinhos. Sério, porque eu ia enxergar as contas que eu ia fazer. E eu medo a fazer conta nos dedos. Nesse momento, a criatura que estava do meu lado para de fazer e fica assim. Parou de fazer, né? Na minha cara, né? E aí 2 pararam de fazer. Daí um pouco já era 5 na volta, pararam de fazer o negócio. Pra me olhar quanto tá nos dedos. Quem ganhou? O fodão. Daquele momento em diante, todo mundo contava nos dedos. Né? Pô, os caras se deram conta, meu. Não importa, olha aqui, ó. No dia do vestibular, ou é tu ou é o outro. Não pode ter vergonha do cara que tá do teu lado. Se tu tem mais facilidade fazendo conta nos teus dedos, cara, não tenha vergonha disso. Eu falo isso porque eu tô dando aula particular, por exemplo. A aula de matemática. Aí, principalmente o pessoal de segundo grau ali. Segundo grau, né? Ensino médio. Né? Agora é aula de física, que é biologia, não é mais ciências, agora é biologia, né? Tá. Aí você topa com a Janete lá. Tá bom, enfim. Deixa quieto, deixa assim. Aí o que vai acontecer? Eu lá dando aula particular e o cara fica louco de vergonha na minha frente, por exemplo. Quando eu digo tal conta, faz tal conta, e a pessoa... eu não sei, né? Eu digo, faz a conta no canto. Não tenha vergonha de fazer uma continha de dividir de mais, de menos. Cara, não tem que ter essa vergonha. Se tu tiver que contar nos dedos, cara, foda-se quem tá no teu lado. Se o cara vai parar pra te olhar contar nos dedos, é -1. É assim que tu tem que pensar. -1. Olha quanta coisa ele deixou de fazer porque ficou te olhando. Né? No dia do Enem, foda-se como tu vai resolver a questão. O cara não quer a resolução, né? Não tá te filmando para avaliar como tu resolveu a questão. Né? O cara quer a resposta. Então, não importa como tu vai fazer. Aí se eu quiser tirar o sapato para usar os dedos dos pés. Cada um com seus problemas. Enfim. Conta nos teus dedos, cara. Não tenha vergonha disso, tá? Não tenha vergonha disso. Uma das mudanças agora na prova, eu achei muito interessante, é que vai ter espaço agora para fazer as contas. Porque antes não tinha, né? Vai ter espaço. Bom, agora vai ter mais. Né? Antes era um negócio bem apertadinho ali, né? Não, agora tu vai ter espaço para fazer as tuas continhas. Tá? E rascunho da redação também, já leram isso? Vai ter as linhas para poder escrever bonitinho, né? Agora vai ser um negócio bacana. Bom, então olha só. Conta nos dedos, cara. Tá? Conta nos dedos. Uma vez eu fui dar uma aula e o cara... Era uma matéria mega difícil. Tipo, o cara era MRU, MRUV no colégio, assim, só que o professor era extremamente exigente. Dava umas listas de, tipo, coisa de faculdade, quase. E aí chegou o guri lá fazer aula comigo, e aí eu disse assim, bom, e aí tu tem que conhecer mais ou menos o nível do aluno, tu não sabe, né? Então, até tabuada eu falava assim, pra ver se o cara respondia, né? Pra eu ver qual era o nível da pessoa, enfim. Daí eu comecei lá. Aqui, 8 dividido por 2, e aí eu tipo, ficava esperando pro cara ter uma participação ali quando eu tava resolvendo. Aí ele disse assim, parei, só um pouquinho. Aí eu ficava pensando, e eu dizia, meu Deus, né? Tipo, era por 2 mesmo, sabe? Tá, e era um númerozinho baixinho, né? Até eu consigo fazer de cabeça. Aí eu disse,
Fica tranquilo. Pensa, vai do teu jeito. Do jeito que é melhor pra ti, né? Aí o cara, tá bom. Aí ele fez assim. 4 e eu. Achei um gêmeo meu, né? Não, aí a pessoa, né? Eu digo, compra um lápis de tabuada. Enfim, aí o negócio pesa, né? Continuando aqui. Vamos continuar contando os átomos. Quanto que dá 12 mais 6 mais 6? Vocês fizeram de cabeça isso? 24 átomos, certo? Vou botar só um númerozinho e não dar espaço ali. E agora? Sulfato de alumínio é o nome daquele cara ali. Não te assusta, ele não morde, tá? Sulfato de alumínio. Olha só. O que significa esse cara aqui do lado de fora? Olha só. Exatamente, ó. Esse cara aqui quer dizer que eu tenho 3 desse aqui, certo? Se eu fosse abrir, desenhar de outra forma esse negócio, eu vou botar a grosso modo aqui, tá? Não é a estrutura lá que a gente vai trabalhar mais pra frente. Então, olha bem. Eu tenho 2 ALs, concorda? E eu vou ter 3 SO4. Entendeu o que esse cara faz? Todo mundo já sabia isso? Ai, por que eu vim nessa merda hoje? Calma! Pode piorar. Olha lá. Aqui é fácil tu contar, né? Pode contar ali. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 4 mais 4 mais 4. Quanto que dá? Olha lá. 12 oxigênios. Quantos S's eu tenho? 3 S's. Quantos AL eu tenho? 2 ALs. Sim ou não? Tá. Lá no dia da prova vai aparecer umas coisas muito bizarras, certo? Se o cara pede alguma coisa relacionada a número de átomos, tu não precisa fazer isso aqui, certo? Tu pode multiplicar direto. Olha aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 oxigênios. Isso aqui não é 120, é 12 oxigênios, certo? Quando não aparece nada, o númerozinho é 1, né? Então, olha lá. 3 vezes 1, 3. O AL não está dentro aqui do parênteses, né? Então, eu não tenho que multiplicar por 3. Quantos ALs eu tenho direto? 2 ALs. Rolou o sentimento? Mesmo? Tô com umas caras assim... Ai, do saco. Que bom, eu fico feliz com isso, porque senão vocês já sabem, né? Olha lá. Agora, olha aqui, ó. Tem um negócio lá que se chama sal hidratado, certo? Ai, tem que saber isso agora, calma. Eu só coloquei aqui para te ver como a fórmula molecular pode ser um pouquinho diferente, né? Pode ser um pouquinho diferente. Então, olha bem. Como é que se representa um sal que é hidratado? Tu vai ter o carinha ali. Quando o negócio está hidratado, quer dizer que ele tem o quê? Aguinha, sim ou não? Beleza. Então, olha bem. Eu vou ter o elemento, um pontinho e a aguinha. Esse pontinho não significa multiplicação, tá? Esse pontinho, ele significa tá rodeado. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o meu sal aqui e ele tá rodeado por 10 águas. 10 moléculas de água, certo? Tá aguadinho na volta, né? Então, olha bem. Pontinho não significa multiplicação. Eu não quero que tu te assuste com isso aqui quando tu enxergar. É muito a cara do Enem botar aqueles compostos enormes que tu fica assim, meu Deus, né? Não quero nascer. Já nasci, né? Quero morrer, né? Então, olha bem, o nome desse cara, tá? É sulfato de sódio hidratado. Não é o que importa agora. Eu só coloquei para saber que tem um nome. Tudo tem nome em química, né? Bom, vamos fazer a contagem dos átomos, que era exatamente o objetivo, que era o que a gente estava fazendo antes, né? Olha lá. Eu vou separar, então, o meu Na2SO4 e o meu 10H2O. Aqui fica mais fácil do cara contar, né? Então,
2 átomos de Na, 1 átomo de S e 4 átomos de O. Tranquilo? Para não assustar, vamos falar assim por enquanto. Aqui. Quantos átomos eu tenho de hidrogênio? Na molécula, só na molécula da água, numa moleculinha. 2, né? Tá. E aqui eu tenho 1 átomo de oxigênio. Quando eu tenho um número lá na frente, tá? Esse número na frente quer dizer um número de mols. Calma, calma. Não te assusta, depois tu vai ver. Isso, olha lá. Eu tenho 10 águas. Eu vou desenhar 10 H2O assim, ó. Se eu for contar desse mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, tu vai chegar na mesma resposta se tu multiplicar. Olha lá. 2 vezes o 10, 20. 1 vezes o 10, 10. Certo? E aí tu vai somar. Sim? Eu posso fazer direto também, ó. Eu não tenho 3 átomos aqui? 3 vezes o 10. Feito? O que acharam disso? Eu vou gabaritar a prova do Enem. Calma. Continuando. Continuando. Outro exemplo. Outro exemplo. Esse bagulho aí, tá? Se chama iodeto de bário triidratado. Agora é contigo. Agora é contigo. Eu quero que tu faça a contagem agora dos átomos pra mim. Te anima? Ai, eu tô com medo. Não seja cagão. Vamos ver. Vocês vão fazer 1 minuto pra vocês fazerem isso. Professor, Oi, manda. eu ainda tenho uma dúvida. Manda. A única molécula monatômica que é... As únicas moléculas monatômicas que existem são os gases nobres porque eles são estáveis sem realizar ligação. Sim, ó. A gente vai mais pra frente. É o seguinte. Lembra que para um átomo ser estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Lembra de alguma coisa assim do colégio? Tá. Então, assim, ó. Sozinhos. É, isso, exatamente. Tem o caso do hélio ali, né? Que são 2. Mas, enfim. Vamos pensar no 8 hoje, tá? Os elementos da tabela periódica, eles não têm 8, com exceção dos gases nobres, certo? Então, todos eles, sozinhos, eles não são estáveis. Eles precisam se ligar com alguém ou para doar, ou compartilhar, ou receber elétrons, certo? Os únicos que têm 8 elétrons na última camada, naturalmente, né, são os gases nobres, certo? E o hélio tem 2, mas, né, tá. Beleza, exatamente. Exatamente. Uma ótima pergunta. Ela é formada quando ela é estável. Uma molécula, ela se forma de uma forma, né, que fique estável aquilo ali, exatamente. Por isso que a gente não pode considerar os outros átomos sozinhos que não são... Isso, exatamente. Isso aí. Ótimo raciocínio. Estável, então, molécula ali monoatômica, então vamos pensar nos gases nobres, certo? Porque eles são estáveis da forma que são, naturalmente. Os outros não têm 8, então precisam se ligar a outros para terem 8. Né? Aí vira estável. A gente vai trabalhar isso quando falar em ligações químicas, bastante. Vamos lá então, olha só. Corrigindo o exercício extremamente difícil. Depois tu copia lá. Olha aqui. Átomos. Vou separar da mesma forma que eu fiz o anterior. Então olha ali. Ba e 2. Da mesma forma que eu fiz lá embaixo. 3 H2O. Certo? Se eu for contar os átomos, quantos átomos eu tenho em cima, no BaI2? 3 átomos. Quantos átomos eu vou ter na molécula de água ali? Olha a pergunta que eu fiz. Ah! Cuidado! Olha lá. 3 vezes 3. Sim? Foi assim que fizeram? Sim. Ah, eu fiz diferente. Tá, como é que tu fez? Eu fiz 2 vezes 3, que dá 6. E 1 vezes 3, que dá 3. E aí dá quanto? Ó, tu pode fazer 3, que tu tem aqui embaixo, vezes o 3 é lá, direto, né? Olha aqui, ó. 1
E o 2 dá um 3, né? 3 vezes o 10 já dá direto. Então, olha lá. 9 átomos. Rolou sentimento. Prazeraço. Muito difícil a aula. Tá nível NASA? Não? Tá de boa? Vamos ver então. Quero ver o quanto tu domina isso que tu acha que tu sabe. Te prepara. Bom, continuando então essa parte inicial ainda. Vamos falar um pouco de equação química, né? Equação química, a gente vai ver isso de início a fim do ano, né? O que é uma equação química? Uma equação química, ela vai descrever o que ocorre numa reação química, né? Uma reação química. Ela vai ter duas partes. Uma antes da flecha e uma depois da flecha. Isso aqui é uma coisa que o pessoal confunde muito, tá? Então presta atenção se tu não sabe isso aqui. São os compostos que vão se combinar e do outro lado da flecha, os compostos que vão se formar. Tu tem que pensar numa receita de bolo, né? Primeiro o cara vai pegar ovo, farinha, não sei o que lá, porque eu não sei fazer bolo, né? Só de caixinha. E mesmo assim não faço, então eu não sei fazer nenhum. Tu vai ter os teus reagentes, que são aquelas coisas que vão reagir, que vão se misturar, né? O estado inicial, o ovo tá ali ovo ainda, né? Depois da flechinha, o que quer dizer a flechinha? Quer dizer, formando o quê? Gerando o quê? Então, flechinha quer dizer, vai formar o quê? O teu produto final, que é o bolo, certo? Que é o teu estado final, o negócio final lá que tu quer. Super tranquilo isso aqui. Um exemplo ali embaixo para ti. Esse exemplo que tem aqui é a combustão do etanol. A gente vai falar muito sobre etanol quando for falar em química orgânica, tá? E combustão a gente também vai falar bastante quando for falar a parte de termoquímica, certo? O que é uma combustão hoje, tá? Hoje, para que tu entenda isso aqui. Combustão é quando eu pego o composto e eu somo ele, misturo ele com oxigênio, certo? Com oxigênio. Quando ele for um hidrocarboneto, xinguei, hidrocarboneto é um composto formado por hidrogênio e carbono, que é a química orgânica, certo? Tá? Quando eu tenho um hidrocarboneto, a gente diz que a combustão ela é completa. O que é uma combustão completa? Sempre vai formar do outro lado CO2, gás carbônico e água. Tranquilo? Isso aqui é uma reação que tu tem que saber meio de cor depois. Tá? Quando a gente for falar em termoquímica, tu tem que saber como montar sozinho uma reação de combustão. Soma 2, flechinha, CO2 e água. Tá? Mas não é hoje que precisa saber disso. Não é hoje que precisa saber disso. Coisas diferentonas que aparecem ali. Além dos elementos que tu vai ter das moléculas, dos compostos ali, tu vai ter uma letrinha embaixo que eu coloquei em preto, né? O que significa aquela letrinha ali embaixo? Aquela letrinha ali diz o estado físico do negócio. Vai dizer se o negócio está no estado sólido, líquido, gasoso. Tranquilo? Tem um outro estado lá que eles gostam muito de botar. Dependendo da matéria que tu for estudar, o cara vai botar alguma coisa assim, ó. Aqui. Isso, para dizer que está num estado aquoso. Como assim estado aquoso? Né? Quando a gente estuda, por exemplo, aquela parte de pilha, eletrólise, sim ou não? Lembram disso no colégio? Tá. Então é assim, ó. Uma coisa aquosa é quando ela está misturada na água. Quando ela está em solução aquosa, né? Quando a gente estuda aquela parte de soluções que o povo tem desespero total, né? A gente fala muito disso também. Então assim, ó. Solução aquosa, o que é isso? Tu vai pegar o composto, vai misturar com a água e ela vai sofrer uma dissociação. Sim? Aquele elemento vai se quebrar, aquela molécula vai se quebrar e vai formar os íons. Falei grego? Só para te saber o que é essa tal solução aquosa hoje. Bom, continuando, a gente já vai acabar. Olha lá. Letrinha embaixo, então, significa o estado inicial do negócio. E esse número na frente
significa o número de mols do negócio. Eu não sei o que é mol. Calma. Calma. Tu vai saber, tá? É um coeficiente estequiométrico. Lembrou da outra matéria que deu um arrepio aí ou não? Né? Aí eu peguei recuperação. Né? Estequiometria, sim? Eu amo estequiometria, é uma das matérias que eu mais gosto de química. Quer desestressar? Pega um exercício de estequiometria para fazer. Tu desestressa. Né? Tu briga com o teu namorado, com a tua namorada, o que tu faz? Pega um livro que só tem exercício de estequiometria. Tu vai ver. Desestressa na hora. Vai morrer fazendo regra de 3, é ótimo na vida. Bom, então olha só, tu já vai entender o que é esse número na frente. A gente já vem falando dele de leve, né? Olha aqui, ó. Aqui eu tinha um 10 na frente, certo? Enfim. Tranquilo aqui? Bom. Antes do intervalo, vamos dar só uma pioradinha aqui, ó. Tá? Só uma pioradinha. Todo mundo sabe o que é mol? Acho que agora o buraco começa a ficar mais embaixo. Todo mundo sabe o que é mol? O que é mol? Ah, Deus veio e disse mol. Tá, mol. Né? Não. Olha só. Mol é uma quantidade de alguma coisa específica. Tu já vai saber o quê? Se eu digo pra ti assim, ó, uma dúzia de ovos. Quantos ovos tem? É tipo a dúzia, só que pra outra coisa. Olha lá. Se eu digo uma dúzia, tu sabe que são 12 ovos. Sim ou não? Tranquilo? Então é a mesma coisa quando eu falo assim, ó. Eu tenho 1 mol de água. Quando tu diz 1 mol de alguma coisa, tu já está dizendo uma quantidade fixa daquele negócio, tá? Então olha aqui, ó. 1 mol significa, presta atenção, essa aqui é a parte mais importante do que a gente está vendo. 1 mol significa que tu tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquele negócio. Imagina um monte de H2Ozinho, faceiro, né? Tu vai ter em 1 mol, tu vai ter 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquele negócio. Moléculas, tá? Quantidade fixa da matéria. Ruim esse conceito, né? Mas tu consegue entender quando tu pensa em dúzia? Se eu digo uma dúzia, tu já sabe que são 12, né? Tua mãe diz assim, vai lá, quero ovo, vai lá e compra uma dúzia. Tu sabe, né? Ela diz pra ti assim, vai lá e compra 1 mol de ovos. E aí o que tu faz? Tu entra no site, bota na videoaula, né? E vem pra cá. Quantos ovos a tua mãe quer? 6,02 vezes 0. Legal que tem um vírgula, né? 0,2 vezes 0, bom, enfim. Olha só. A gente arredonda para fins de cálculo lá, a gente arredonda para 6,0. 6 vezes 10 na 23 moléculas, tá? 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, olha bem, tu entendeu o que eu digo? Se eu disser assim pra ti, ó, eu quero 1 dúzia de ovos. Quantos ovos você vai comprar? Vai, fala pra mim. 1 dúzia, 12. Se eu digo pra ti, agora eu quero 2 dúzias. Lógico isso na cabeça, né? É a mesma coisa aqui. Se eu digo pra ti assim, ó, eu tenho 1 mol de CO2. Eu tenho 6 vezes 10 na 23 moléculas. Agora, eu quero 5 mols do negócio. Quantas moléculas eu vou ter ali dentro? Tu vai multiplicar por quanto? 5, é lógico, né? Eu não consigo entender essas coisas. Olha só, é uma regra de 3, né? É uma regra de 3 simples, ó. Vou botar um X aqui e vou fazer minha regra de 3, certo? Já deixei ela prontinha aqui pra ti, ó, tá? Vai dar 30 vezes 10 na 23 moléculas. Última coisa nesse intervalo. Vamos deixar o desafio para depois do intervalo. Olha aqui, ó. Notação científica. Gostam de notação científica? Todo mundo domina a notação científica, sim ou não? A vírgula, ela tem que estar sempre em seguida do primeiro algarismo significativo, ou seja, não pode ser 0, tá? Então, olha bem.
Na resposta não vai estar 30 vezes 10 na 23. Vai estar 3,0, certo? E aí tu tem que saber se esse cara aqui aumenta ou diminui. Tranquilo? Então olha aqui, ó. Para liquidar isso aí definitivamente na tua cabeça. Regrinha para liquidar definitivamente na tua cabeça. Olha só. Se o negócio andou para direita, vai acontecer uma coisa. Se o negócio andou para esquerda, vai acontecer outra coisa. Viu? Mudou tua vida saber disso, né? Olha lá. Direita. Diminui. Esquerda. Eleva o número. Olha lá, ó. Se andou para a direita, vírgula, diminui o teu expoente. Se andou para a esquerda, eleva o teu expoente. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. A vírgula quando não aparece, ela tá depois do número, concorda? Então olha bem. Eu vou andar para que lado aqui? Para a esquerda ou para a direita? Ai meu Deus, para que lado eu tô andando? Na hora da prova, a esquerda é a tua esquerda, a direita é a tua direita. Ó, tô olhando assim para a prova, andou para lá, vírgula, eu andei para esquerda. Se eu andei para a esquerda, o número vai elevar um número. Então olha lá, ó. Se eu andei para lá, era 23, ficou 24. Sim ou não? Ai, adorei isso. Eu sei. Certo? Vamos fazer um intervalo? Beleza.